A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos de volta, já é outro dia, mas continuamos com a nossa série da Teologia Sistemática com o tema de Antropologia Bíblica. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Raquel, sou pastora e professora de Teologia com bacharel e pós-graduação em Novo Testamento. Se você entrou aqui no meu canal, saiba que você está no canal de curiosidades bíblicas que se chama Crescendo com a Bíblia e que logo em breve nós vamos voltar com as nossas curiosidades, sim. E aproveito e digo para você, se quiser deixar uma pergunta, uma curiosidade aí nos comentários, deixe que eu estarei lendo e tendo todo o prazer de responder para você. Mas nós estamos com essa série. Se você gostar, também mande suas sugestões de temas para a gente estar dando continuidade à nossa série da Teologia Sistemática. Serão sempre 4 aulas sobre o tema da Teologia Sistemática. Essa é a nossa terceira aula de Antropologia Bíblica. Espero que você goste. Alguns dos meus alunos já estão acompanhando, mas você que é novo aqui, se inscreva. Aperte no sininho se você quiser notificação para os próximos vídeos e aperte no joinha se você tiver gostado. Tenha uma boa aula. Para início, eu vou estar sempre olhando aqui na lateral, que é onde está o meu notebook, a minha colinha, para que eu possa estar não me perdendo, porque quando a gente começa a falar, acaba falando demais. Mas eu tenho aqui o acompanhamento. E você também, que é meu aluno, e eu também estarei deixando aqui no vídeo o link do PDF, que está toda essa aula que eu preparei para você. Então, se alguma coisa você se perder, basta você olhar no PDF, que estará tudo lá bem explicadinho. Hoje, nessa terceira aula, nós iremos falar sobre qual é a diferença da alma e do espírito, porque na aula passada nós explicamos que o homem, o ser humano, é composto de corpo, alma e espírito. Sim, nós respeitamos quem não acredita dessa forma, quem pensa de outra maneira, de que o homem, ou o ser humano, é composto de apenas corpo e alma. Não tem problema, eu respeito a sua opinião, mas nós, assembleianos, costumamos crer na tricotomia do ser humano. Então, assim como eu respeito a sua, respeite também a minha, não é isso mesmo? E assim, nada interfere na nossa salvação, iremos para o céu da mesma maneira. Então, dentro da tricotomia, nós iremos explicar qual é a diferença entre a alma e o espírito, e é muito bom saber essa diferença, até mesmo para você decidir em qual dessas duas teorias ou ideologias ou pensamentos você irá acreditar. O espírito do homem é a sua parte mais profunda. Foi uma das coisas que eu expliquei, que o espírito fica dentro da alma, é a parte mais íntima do homem. Sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Sendo alma, tem conhecimento de si mesmo, sendo corpo, tem através dos sentidos conhecimento do mundo. Sendo espírito, o espírito do homem que está dentro dele tem conhecimento de Deus, é a sua parte mais íntima, mais espiritual. Sendo alma, tem conhecimento de si mesmo, é onde eu tenho meus sentimentos, minhas vontades, meus pensamentos, meu intelecto. E sendo corpo, eu tenho o conhecimento do mundo, porque através dos sentidos eu me conecto com o mundo fora de mim. O espírito do homem não é apenas o fôlego de vida. Nós falamos isso também na aula passada, que há pessoas que pensam assim, que o espírito do homem é apenas o fôlego de vida. E aí citam o texto lá de Eclesiastes, se não me falha a memória, se eu tiver errado me corrijam aí, que diz: o corpo volta para o pó de onde veio e o espírito volta para Deus de onde veio. Mas este espírito que volta para Deus é o fôlego de vida, mas o espírito do homem não é apenas o fôlego de vida. É a parte principal que o habilita a ter comunhão pessoal com seu Criador. É o espírito que vivifica a alma, lhe dá consciência de Deus, se relaciona com ele e
Através da oração e da adoração, as criaturas de Deus têm esse relacionamento com Ele. Somente o homem possui o Espírito que o torna singular no reino criado. Vou explicar melhor. O Espírito do homem faz uma ligação com Deus através da oração e da adoração. Este espírito é diferente do fôlego de vida ou também espírito que existe nos animais. Tem até uma perguntinha que sempre me fazem, dizem assim: professora, os animais vão para o céu? E é claro, eu até peço desculpa se eu estiver decepcionando alguém, mas é claro que os animais não vão para o céu, assim também como não vão para o inferno. Os animais têm a sua vida no seu sangue. É o mesmo que a Bíblia mesmo diz, que o espírito, ou melhor, a alma do animal é o seu sangue. É o mesmo que de eu dizer para você, espero que eu tenha usado a palavra certa, que o espírito do animal é o seu sangue. A diferença do fôlego de vida do animal para o nosso fôlego de vida, a diferença do espírito do animal, que é o seu fôlego de vida, para o nosso espírito, que é também fôlego de vida, mas é muito além disso, é que o animal, quando perde o seu sangue, ele deixa de existir. No nosso caso, que temos o espírito do homem, que é além do fôlego de vida, se nós perdermos o nosso sangue, se acontecer um acidente e você começar a sangrar e perder o seu sangue, você também vai morrer, assim como o animal. A diferença, você também vai deixar de respirar. A diferença é que a sua alma, junto com o seu espírito, não deixará de existir. Mesmo o corpo morrendo, mesmo seus pulmões deixando de respirar, o fôlego de vida saindo de você, você continua vivo espiritualmente. Sua alma é imortal, seu espírito é imortal. Nós não deixamos de existir depois que o nosso corpo morre. E nós vemos isso de forma bem clara. Bati aqui sem querer. Eu peço até para que você dê uma pesquisada aí. Os meninos que são meus alunos já sabem como que funciona. Você dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, um texto, eu não vou conseguir lembrar aqui com certeza, mas tem um texto no Evangelho de Lucas, se não me falha a memória. Se não for em Lucas, é em Mateus, onde o Senhor Jesus diz que Deus não é Deus de mortos. E ele fala assim: vocês dizem que Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Eles, Abraão, Isaque e Jacó, estão vivos na glória, lá no paraíso. Não estão mortos. O corpo físico morreu, mas a alma junto com o espírito vive eternamente, ou vive, vamos dizer assim, ou é imortal, não deixa de existir. Deixa eu posicionar vocês aqui melhor. Diferente do animal, que quando o fôlego deixa o animal, quando o sangue, o animal perde o seu sangue, ele simplesmente deixa de existir. Não tem uma alma que vá para um paraíso, não existe. Mas se alguém não concordar, se alguém discordar e achar algum texto bíblico até que prove isso, nós estamos abertos aqui a ouvir e até respeitar a opinião. Não tem problema. A alma e o espírito compõem a parte imaterial ou espiritual do ser humano e são distintas, são diferentes. Alguns textos bíblicos referem-se, às vezes, à alma e ao espírito como se fosse uma coisa só. É por isso que eu falei a respeito dos nossos irmãos que creem na dicotomia da alma ou na dicotomia do ser humano. Por quê? Existem textos mesmos que juntam uma coisa com a outra. Muitos textos que falam, uma hora fala de alma, outra hora fala de espírito, querendo dizer a mesma coisa. Mas na aula passada eu expliquei a respeito vamos dizer assim, da metáfora que na metáfora
não foi Paulo. Não tem como saber, na metáfora que o escritor aos Hebreus fez a respeito da medula e da junta. E ele diz, a medula óssea fica dentro do osso, que é a junta, mesmo sendo diferentes, uma coisa é a medula, outra coisa é a junta, é o osso. Porém, eles não podem viver separados. Eu posso até tirar um pouco da medula óssea, mas o corpo vai produzir novamente. Eu não posso deixar o osso sem medula, porque a parte interna do osso é o que faz o osso ser forte. Então, eu não posso deixar o osso sem a medula, senão esse osso vai se fragmentar, vai ficar fraco. A mesma coisa é a alma e o espírito. O espírito é a parte interna da alma, que fortalece a alma, que a deixa com essa ligação com Deus, com seu Criador, que a alerta, que é o seu juiz, que diz, você não devia fazer isso. É no espírito do homem que habita dentro da alma que o Espírito de Deus passa a habitar. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica ao espírito do homem de que ele é filho de Deus. Justamente quando o homem estiver no momento de tentação e pensar em pecar, o Espírito de Deus lembra, testifica o espírito do homem dizendo assim, opa, você é filho de Deus, você não pode fazer isso, porque você é filho de Deus. Então, só para vocês pegarem aí que existem esses textos que às vezes juntam um com o outro. O que é o estado intermediário dos mortos? Eu gosto muito dessa parte, a gente vai estudar um pouco melhor sobre isso quando estivermos estudando escatologia bíblica. Então, a gente vai passar aqui de forma bem rápida, bem assim, por cima, só para vocês entenderem, porque é uma das coisas também que sempre nos perguntam, é para onde vai a alma, para onde vai o espírito depois que morre. Então, o que é o estado intermediário dos mortos? É para onde eles vão, exatamente isso. As palavras estado intermediário significa o período entre o falecimento e a ressurreição dos mortos. Então, o que fica no meio entre o falecimento da pessoa e a sua ressurreição no fim dos tempos é o estado intermediário dos mortos. O que é vamos começar dizendo o que o estado intermediário não é. Primeiro, o estado intermediário, que é esse período de tempo em que os mortos ficam aguardando a ressurreição, o falecido, né, fica aguardando a ressurreição, o que não é? Purgatório. Talvez algumas pessoas estejam me assistindo e sejam católicas, e é claro, talvez discorde disso. Mas a verdade, e peço até que você pesquise isso aí na internet, que tem muitos vídeos, tem muitas pessoas explicando, pessoas, historiadores, pessoas que até são católicas mesmo, mas que sabem exatamente que essa questão do purgatório foi algo inventado, não está na Bíblia, não existe na Bíblia nenhum tipo de texto bíblico que comprove a existência do purgatório. O purgatório, segundo a doutrina católica, seria um lugar onde todos os mortos iriam, tanto justos como ímpios, e lá eles estariam sendo limpos, estariam sendo purificados dos seus pecados, estariam sendo purgados, por isso a palavra purgatório, pode pesquisar aí que você vai ver. E lá, neste lugar onde estariam sendo limpos, purgados, né, purificados, estariam ali aguardando o momento em que, depois que eles fossem limpos, todos fossem para o céu, tanto ímpios como justos. A diferença é que quem estivesse aqui na terra, por exemplo, eu tenho uma avó que faleceu, eu poderia estar contribuindo financeiramente, é claro, para que a alma desta minha avó lá no purgatório se purificasse mais rápido. Bastava eu dar algumas doações, né? Fazer algumas doações ali, né? Alguns arranjozinhos, uma vela aqui, outra ali, uma missa aqui, outra ali. E isso tudo ajudaria esse meu parente lá no purgatório para que ele saísse mais rápido de lá. Então, não existe base bíblica. Eu sei que na Bíblia Católica tem 7 livros chamados apócrifos, que significam obscuros, significam não muito confiáveis, essa é a palavra.
E neles existe um episódio onde uma pessoa, não lembro agora, não vou conseguir lembrar agora para vocês, ele acende velas para uma pessoa morta. E é uma das bases bíblicas que a Igreja Católica usa. Mas estes livros não são aceitos nem pelos judeus, nem pelos protestantes. Então, fica aí a dica. Outra coisa que o estado intermediário não é o que o Espiritismo prega. O que o Espiritismo ensina? Que a alma, o indivíduo que falece, se ele não tiver resolvido algumas coisas por aqui, ele vai ficar vagando, né, ali para resolver algumas pendências. E você escuta cada tipo de história, outras vezes eles ficam vagando e assombrando pessoas e querendo se comunicar e querendo contar como é que é do outro lado, e é uma bagunça só. Respeito quem acredita, mas nós que somos cristãos não acreditamos nisso e não existe nenhuma base bíblica. Há até quem cite o texto do rico e Lázaro, que está lá no Evangelho de Lucas. Mas lá no Evangelho de Lucas, claramente, quando o rico diz para Abraão, para ele mandar Lázaro como espírito, como alma penada, falar com os irmãos dele, para que fossem pessoas melhores, para eles não irem para aquele lugar de tormento onde o rico estava, o pai Abraão, como está lá no texto, diz: não há como isso acontecer. Ele diz assim: olha, eles lá em vida têm Moisés e os profetas, que é o mesmo que dizer eles têm a Bíblia para consultar. Se eles não acreditam nem na Bíblia, quanto mais, veja aí, verifique você, quanto mais se um morto ressuscitar. Ele não disse um morto aparecer, ele não disse um morto psicografar, ele não disse um morto se incorporar, ele não diz nada relacionado a um morto voltar. Ele disse um morto ressuscitar. Isso é possível. A gente vê isso na Bíblia e já vimos casos também reais em muitas igrejas, em muitos servos de Deus. Então, fechou? O estado intermediário não é essa coisa de a alma ficar vagando, fazendo o que ela bem quer. E por último, também não é o sono da alma. Algumas pessoas também ensinam assim. Dizem que depois que você morre, né, depois do falecimento, você fica dormindo até o momento da ressurreição. Mas a gente vê claramente, novamente, no texto do rico e Lázaro, que não é uma parábola, que a Bíblia não diz que parábola, está escrito na epígrafe de algumas Bíblias, mas a epígrafe é da editora, da casa publicadora que fez a edição da Bíblia, mas na Bíblia mesmo não diz que é uma parábola. Jesus apenas começa a contar uma história. Existia um homem muito rico, consulte aí na sua Bíblia para você ver. No mesmo texto do rico e Lázaro, você vê que ambos, tanto o rico como o Lázaro, estão acordados. E o próprio Abraão, que já tinha falecido há muito tempo, o próprio Abraão está acordado e conversando com o rico, e todos estão conscientes de tudo que aconteceu em vida e o porquê que eles estão ali. O pai Abraão diz: Lázaro está sendo consolado porque passou por muitos sofrimentos em vida, e você está sendo atormentado porque não foi bom quando estava em vida. Se tivesse sido bom, não tinha problema ser rico, viu? A questão foi a maldade do coração. Fechou? Ok? Até aí, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Existe na Bíblia alguns textos que falam sobre a mudança de lugar do descanso eterno. Eu não vou ler, tá? Para o nosso vídeo não ficar muito longo, já estou concluindo já, mas eu vou deixar para que vocês leiam. Efésios, no capítulo... Na verdade, eu vou começar não com Efésios, tá? Não vou começar com Efésios. Eu vou começar com Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 18 ao 20, vai falar, pode ler lá e você vai confirmar direitinho, sobre Jesus ter descido as partes mais baixas da terra, né? E pregado aos espíritos em prisões. E o apóstolo Pedro cita todas aquelas pessoas desde Noé, né? Que não acreditaram, que Deus teve paciência, mas ainda assim, só quem se salvou foram 8 almas.
Você vai ver que ali Pedro está dizendo que Jesus foi às partes mais baixas, e ele foi mesmo, quando ele ficou os 3 dias sepultados. Quando ele chega lá, ele anuncia. Eu sei que algumas pessoas confundem o pregar e acham que Jesus foi lá para trazer salvação para os espíritos em prisões, que seriam os ímpios que estão lá. Mas não é isso, não foi isso que aconteceu. Quando eu falo pregar, anunciar, proclamar, eu estou usando a mesma palavra, que no grego é querigma, que é isso que significa. Então, Jesus se apresenta e diz: eis-me aqui, eu sou a promessa de salvação, eu sou o Messias, eu sou aquele que foi prometido, eu sou aquele que vocês creram sem ver, né? Aí ele está falando para quem? Para os que estão no seio de Abraão. Lembra de novo, voltando à história do rico e Lázaro, todos ficavam no mesmo lugar, que eram nas regiões inferiores, só que de um lado o seio de Abraão, do outro lado o inferno, e entre um e outro havia um grande abismo. Então, quando o Senhor desce até lá, ele está falando para ambos os lados. Ele está anunciando para ambos os lados, tanto para os justos que estavam ali pela fé, foram justificados pela fé, como para os ímpios, desde Adão e Eva, isso mesmo, para os ímpios que não acreditaram, porque a promessa, a história acontece para ambos, mas eles não acreditaram. E o Senhor diz: eu sou a promessa que vocês creram, virando para os que estão no seio de Abraão, eu sou a promessa que vocês não creram, virando para os que estão no inferno, para os ímpios. E então entra o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz: descendo às partes mais baixas da terra, levou cativo o cativeiro. Que cativeiro era esse? O seio de Abraão, que estava preso às regiões inferiores. É isso mesmo, porque quando fala que o Senhor Jesus pregou aos espíritos em prisões, ele estava falando para todos, porque todos estavam presos ali, não só os ímpios, como é citado lá em Pedro, né, que é da época de Noé, como também os justos também estavam presos ali. Então o Senhor Jesus faz o quê? Ele pega aquele cativeiro, traz para junto de si e levou cativo o cativeiro. Para onde ele leva? Aquele lugar onde ficavam os justos, onde Lázaro estava. Isso está no segunda carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 12, o versículo é do 1 ao 4. Isso, lá Paulo descreve uma experiência que ele teve de arrebatamento em espírito, onde ele é levado ao terceiro céu. E no mesmo texto ele chama este terceiro céu de paraíso, que é o mesmo paraíso que o Senhor Jesus prometeu para o ladrão da cruz, que ele estaria com ele naquele mesmo dia. Então, quando Jesus é sepultado, que ele desce espiritualmente às partes mais baixas da terra, ele não está indo para lá para tomar a chave da mão do diabo, para pisar na cabeça dele, ele não está indo lá para pegar a chave da morte do inferno, nada dessas coisas que algumas pessoas falam para vocês, ou até vocês já viram até canções. Isso não é verdade, isso não existe, isso nunca aconteceu. O que Jesus faz ao descer às partes mais baixas da terra é levar cativo, ou seja, junto dele, aquele lugar que era o seio de Abraão, que estava preso no mesmo lugar, né, na mesma região em que ficava o inferno. Mas agora, quando os salvos em Cristo, aqueles que morrem em Cristo, falecem, eles vão para o terceiro céu, para o paraíso, que é o lugar onde todos agora estão aguardando a volta de Jesus para serem ressuscitados. E o último ponto que também eu tenho aqui para vocês, o último texto, é em Apocalipse 14, 13. Isso, lá está dizendo que quando nós morremos em Cristo, nós vamos descansar e as nossas obras vão nos seguir. Veja que esse descanso não significa dormir, não é nenhum tipo de sono de alma, vou ficar lá dormindo, vamos dizer assim, milênios e milênios. Não é isso. É o descanso das minhas obras. Todo o trabalho que eu tive aqui, as minhas obras vão me seguir, ou seja, elas serão lembradas
Lá em Apocalipse 22, versículo 12, se não me falha a memória, o Senhor diz que ele voltará com o seu galardão em suas mãos e dará a cada um segundo as suas obras, porque as nossas obras não serão esquecidas, mas nós estaremos descansando da nossa labuta, das nossas lutas desta vida, do trabalho das nossas mãos desta vida. Então, mas não é questão de estar dormindo, não. E por último, se vocês ficarem com alguma dúvida, por favor, me escrevam. Podem colocar aí nos comentários que eu terei o maior prazer, estarei à disposição e terei o maior prazer em responder. Se você discorda de alguma coisa, também não tem problema nenhum. Nós somos pessoas que aceitamos, compreendemos e respeitamos a opinião de todos. Mas tudo que eu tenho colocado aqui para vocês é com base bíblica. E o último ponto aqui para vocês é os nomes que foram traduzidos pela palavra inferno. É isso mesmo. Sheol, hebraico, Hades, grego, ambas designam o lugar para onde todos iam após a morte, tanto justos como injustos, tanto justos como ímpios. Isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 22 e 23, mas eu te aconselho a você ler a história completa para ficar melhor gravado na sua mente essa história linda que foi o próprio Senhor Jesus quem contou. No Novo Testamento, ainda há 3 palavras diferentes no grego para designar este lugar. Em Lucas, no capítulo 16, versículo 22 e 23, a palavra é Hades. Então, todas elas depois virou tudo inferno, né? Mas a palavra usada lá é Hades. Em Mateus 23, 33, a palavra é Geena, usada lá pelo Senhor Jesus. E em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 2, o versículo 4, Pedro cita um lugar chamado Tártaro. É isso mesmo. Mas todos esses nomes foram traduzidos para inferno. E aí eu vou aqui abrir um pequeno parêntese e a gente já fecha o nosso tema de hoje, dizendo que o Geena, essa palavra vem do Vale de Gion, onde havia um monturo que sempre queimava, sempre estava queimando, sempre estava ardendo, né? Sempre tinha fumaça, com lixo, com cheiro ruim, com coisas nojentas, bichos. E é nesse contexto, dessa imagem deste vale queimando, sempre tendo mau cheiro, sempre tendo fumaça, bicho morto, bicho vivo e aquelas coisas horríveis, que o Senhor compara o lago de fogo e enxofre. Ele diz lá, lá haverá choro e ranger de dentes e o bicho nunca morre. Não sei se eu citei direitinho, qualquer coisa depois vocês verificam. Eu nunca lembro direito para citar esse texto, mas fala onde haverá tormento e o bicho nunca morre. É mais ou menos assim. Depois vocês consultam aí melhor, porque explica a visão que se tinha daquele lugar, que era um monturo, da visão que será lá no lago de enxofre, lago que arde em fogo e enxofre, onde o homem, né, o ímpio que estiver lá, jamais irá morrer, nunca haverá descanso para ele, estará sempre sendo atormentado e ele estará sempre com lamento, com choro e ranger de dente. Que eu e você jamais vá para esse lugar. E para isso acontecer, basta permanecermos fiéis ao nosso Deus. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.